Eu entrei em março de 2013 e o período que eu fiquei aqui foi de março de 2013 até janeiro de 2021. Então foram quase 8 anos. Eu já trabalhava numa empresa e já fazia rotinas administrativas, e aí eu conheci a Marli, da família Fernandes, e através dela, ela um dia me fez um convite para vir trabalhar com ela, e eu achei que foi uma proposta boa, e eu achei que ia ser mais tranquilo para mim, e eu resolvi abraçar essa ideia e vim aqui. A função que eu exercia aqui era como assistente administrativo, e as funções eram diversas, né? Porque eu acho que eu me considerava assim um pau para toda a obra, né? Porque algumas vezes também ajudei na redação, na conferência ou alguma que outra coisa, onde que precisava sempre estava ali. Mas o que mais era assim era a parte administrativa, fazia mais contas a pagar, a parte dos empregados, né? De pagamento, de dados, de ponto, de registro, né? Toda essa parte mais burocrática, de papelada nesse sentido. E também uma parte do faturamento, quando tinha algumas edições extras do Bela Casa ou algum outro anuário que era confeccionado no período em que estive ali. Além de auxiliar na parte das assinaturas, né? Que na cobrança, emissão de boletos, atender no atendimento, né? Então foi bem dinâmico essa coisa, e eu acho que de certa forma eu gostava bastante, porque nunca era a mesma coisa, então não se torna aquela rotina cansativa. Então tinha todas as rotinas administrativas, trabalhistas, né? Então sempre junto com a empresa, ali com a direção, sempre auxiliando, né? Buscando as informações para tomada de decisão. Eu creio que teve vários fatos importantes, né? Eu acho que o jornal Folha é um jornal bem dinâmico. Ele tem entretenimento, tem saúde, tem vários cadernos, e eu acho que isso é um atrativo muito bom. E dentro dessas coisas ali, de todo esse processo, dentro desse processo, teve um aprendizado muito grande, assim, com várias coisas. E o que me chamava a atenção, assim, eram os projetos que eram feitos. Então, um dos projetos, assim, que sempre me chamava muito a atenção é o projeto do Folha Kids, né? Que eu acho que, assim, de você envolver, de você trazer o jovem, né, junto nessa parte da comunicação, é muito importante, né? Porque a gente, na fase ali do crescimento, você tem várias coisas. Então, se você traz também para perto, né, faz a pessoa repensar e faz a pessoa pensar e repensar sobre um tema, isso vai construindo a própria pessoa. Então, eu creio assim que o meio de comunicação, ele também tem essa responsabilidade. Além de informar, eu acho que ele tem que também ter alternativas de atrair as pessoas para se desenvolverem como pessoas, como profissionais, e para que possam atuar nas diversas áreas da melhor forma. Eu creio assim que o meio de comunicação tem a responsabilidade de construir pessoas. Eu acho que essa é uma marca bem importante, e que eu percebi aqui no jornal isso. Então isso é uma coisa que me marcava bastante. E uma outra coisa que me marcou bastante foi no período da pandemia. Para mim, foi um divisor de águas na minha vida, a pandemia. Teve diversas situações, porque quando envolve o ser humano, a vida das pessoas, e tinha toda uma realidade por trás disso. Acho que tinha muita fantasia, mas tinha muita realidade. Então nós tínhamos que trabalhar com coisas, nós tínhamos que trabalhar com prevenção, nós tínhamos que ter cuidado com as pessoas, nós tínhamos que ter cuidado com várias coisas. E esse período também para mim foi um período de crescimento, porque foi um momento que eu também olhei para a minha vida e me fez repensar que eu precisava fazer algumas coisas diferentes para mim, olhar para mim, para minha saúde, e buscar outras oportunidades,
E aí foi nesse momento assim que eu me defini em sair do jornal Folha, e que eu acho que o meio de comunicação também faz esse jogo na vida da gente. Então acho que esse foi um fato assim que me marcou bastante. O jornal Folha assim acrescentou muito na minha vida profissional. Eu creio sim que em todos os lugares que eu passei eu sempre trabalhei com muita ética, com muita responsabilidade, com respeito. Mas acrescentou muito assim, porque eu podia fazer diversas atividades, né? E eu sempre tinha contato com pessoas, então assim, isso exigia também de mim como profissional. Então eu também precisava ter uma postura melhor e mais correta como profissional. Então eu considero assim que de todos os trabalhos que eu tive até hoje, que mais agregou profissionalmente foi o jornal Folha. Eu me construí assim também como profissional aqui. Eu dei, mas eu recebi também bastante. Eu tive muito aprendizado, porque eu também tinha acesso. Então, como que era nessa parte também do financeiro, eu tinha acesso ao banco, né, as pessoas. Então, eu tive acesso a pessoas de outros níveis também. Então, isso também agregou. A convivência com o meio faz a gente se construir, e a gente precisa ir, não tem como você recuar. Tinha noites que às vezes eu ficava preocupada, né? Às vezes tinha situações que tu tinha que pensar, tu não sabia como fazer, mas graças a Deus, né, tudo aos poucos ia para o seu lugar. Então eu acho que isso é uma determinação também que vem dentro de cada um, vem do desejo de cada um, da forma como quer crescer, né? Mas isso acrescentou muito na minha vida profissional. Sim, foi uma experiência maravilhosa. Tive muitos momentos difíceis, mas tive momentos muito bons. Nós tinha a turma aqui, os colegas de trabalho, assim, acho que a gente leva boas lembranças, leva bons aprendizados. E hoje fora, se um dia retornasse aqui, eu creio que assim com os colegas também, até fora do próprio jornal, acho que eu procuraria assim ter mais integração, ter mais convivência, né? Porque a gente está ali no trabalho, tem convivência, mas a gente pode melhorar essa convivência, né? A gente fica muito tempo junto, e acho que a gente poderia até ter comemorado muitas conquistas, porque a gente via assim que em cada setor às vezes tinha aquela angústia ou aquele desafio de fazer acontecer, e às vezes não sabia, né? Mas a gente sempre estava por aí. Então eu acho que isso foi uma coisa assim gostosa que aconteceu, e se um dia tiver a oportunidade de voltar, e se for isso que é para ser, que a gente possa construir de uma forma diferente, mais dinâmica. Eu acho que o jornal vai ter mais progresso também nesse sentido. Toda essa evolução no meio digital, eu acho que veio ajudar o jornal a ele ser mais dinâmico e mais atualizado, né? Porque se você vai ver um tempo atrás, quando eu cheguei, né, nós tínhamos só aquele jornal impresso, tinha que esperar os 8 dias para as notícias saírem. Agora não, você já interage de forma diferente, né? Então, a notícia é em tempo real. Então, isso foi uma das coisas assim que eu acho que o jornal melhorou bastante. E eu acho que essa construção de ter chegado até esses 25 anos é a questão da credibilidade, né? Então, eu acho que ninguém consegue chegar, uma história não é construída se não for construída com pessoas de fibra, que seja uma empresa séria, que queira fazer o melhor sempre, que queira dar o melhor sempre para os leitores, que nem é o caso daqui. A mensagem que eu deixo para o Jornal Folha e para os colegas: eu desejo vida longa para esse jornal, né, que 25 anos são 25 anos, né, não é um dia de história, e que é construído a cada dia. Então, que seja vivido a cada dia da forma melhor, que façam o melhor da notícia naquele dia. E a mensagem que eu quero deixar para os colegas, assim, que eu acho que é desafiadora, a profissão de jornalista, né, nessa área de atuar, porque cada dia tem o seu pacote, né, com um presente diferente, às vezes bons e às vezes não tão bons, né, como eu mencionei antes, né, como foi no período da pandemia,
Então que os profissionais também possam se manter e possam sempre olhar com bons olhos isso e transformar aquilo que não é bom, não é tão bom, em bom, e que sigam, né, felizes naquilo que eles escolheram e possam se realizar naquilo que fazem. E muito sucesso e tenham muitos anos de vida o Jornal Folha.